Este trecho aqui de Juízes, capítulo 14, fala da história de Sansão, os capítulos 14, 15 e 16. Sansão foi um homem muito forte, mas ele era um nazireu. Nazireu era alguém que foi consagrado a Deus. E sobre a força de Sansão vinha o poder de Deus. Então ele tinha uma força sobrenatural. E naquela época o povo vizinho dos filisteus dominava o povo de Israel. O povo de Israel pagava tributo aos filisteus. E Sansão resolveu escolher uma mulher que era uma mulher dos filisteus. Pediu aos pais para irem lá e contratarem um casamento e tal. Os pais relutaram, mas foram. E no caminho, enquanto eles estavam indo, Sansão saiu um pouco fora do caminho e veio sobre ele um leão para o atacar. Não, né? Invadiu. E ele pegou o leão pelas patas, provavelmente o leão pulou para cima dele, ele segurou nas patas do leão e ele rasgou o leão no meio, sem usar nenhuma ferramenta, nenhuma arma. E voltou para o caminho lá, encontrando com os pais, e nem contou para os pais o que tinha acontecido. Mas ele fez isso de uma maneira sobrenatural, na força de Deus. Chegou lá na Filístia, conversou, contratou o casamento e tal, e lá os filisteus convidaram 30 pessoas, para acompanhar, né? Normalmente era um banquete, o casamento era um banquete que durava 7 dias. E Sansão propôs um enigma. E nesse enigma, só um detalhezinho. Quando eles contrataram o casamento, depois voltaram para casa para preparar toda aquela coisa do banquete. Quando eles voltaram para o casamento, Sansão saiu do caminho de novo para ver o leão. E quando ele viu o leão, estava com um favo de mel, tinha abelhas. E ele pegou aquele favo de mel e comeu do mel. E deu aquele mel para o seu pai e para a sua mãe comerem. E foram andando novamente, né, lá para o lugar do banquete, onde seria a festa do casamento. Chegou lá na festa, com aqueles 30 lá convidados, ele propôs um enigma. Falou para eles um enigma que também era uma aposta. Se vocês descobrirem o meu enigma, disse Sansão, eu pagarei para vocês 30 mudas de roupa e 30 lençóis. Eram 30 homens. Mas se vocês não descobrirem, cada um me pagará uma muda de roupa e um lençol. Era tipo um enxoval de Sansão. E passaram os dias e o enigma era: do comedor saiu comida e do forte saiu doçura. O leão que devora, né? E dele saiu comida, o mel, e ele forte saiu uma comida doce, né? Era o enigma de Sansão. E os caras ficaram matutando lá, o banquete durou 7 dias, não conseguiram descobrir. Mas eles pressionaram a mulher de Sansão para ela pedir para ele
e ela entregar. E eles ameaçaram ela. Falaram, olha, se você não descobrir, nós também não vamos pagar essa aposta aí não. Nós vamos queimar você, seu pai, sua casa, todo mundo, não vai sobrar ninguém aí. Você trata de descobrir. Esse cara veio aqui para tomar as nossas coisas, então jogaram pesado em cima da mulher. E ela ficou persistindo, chorando, dizendo, você não me ama. Aí ele, por fim, contou para ela o enigma. E ela foi e contou para os filisteus qual era o enigma de Sansão. E no último dia, antes do pôr do sol, que ia fechar aquele último dia, eles falaram, o que tem mais doce do que o mel e o que tem mais forte do que o leão? Então, do comedor saiu comida e do forte saiu doçura. E Sansão falou para eles, se não fosse, vocês não trilhassem com a minha novilha, vocês não iam ter descoberto. E Sansão se levantou e foi em Asquelon e matou 30 homens e pegou as roupas, as vestes. Naquele tempo, uma roupa, uma veste, era uma coisa de muito valor. Tudo tecido à mão, essas coisas, né? O fio era feito à mão, depois o tecido. Então, e ele deu uma daquelas para cada um daqueles homens. E Sansão voltou para a casa do pai, e o pai daquela mulher pegou e deu a esposa de Sansão para um dos companheiros de Sansão, um daqueles que tinha, dos 30 lá, que era um filisteu. Sansão voltou para a casa do pai, poucos dias depois ele retornou, e aí já não é o capítulo 14. Quando ele retornou, o sogro falou, não, você não veio, sumiu, eu entreguei ela para o seu companheiro. Agora ela é mulher dele, não tem mais jeito. Mas tem uma irmã que é linda, que não sei o quê. Sansão falou, vocês pisaram na bola comigo. Ficou furioso. E eu estou furioso com razão. Então, nos capítulos 14 e 15, no 15 e 16, dois eventos de batalha, de luta de Sansão contra os filisteus, onde ele destrói, pega uma queixada de burro, mata 1000 homens, eles entram em guerra, né? E em cima dessa coisa da vingança, e os caras tentam prender Sansão de qualquer maneira, não conseguem. Sansão encontra lá com uma prostituta, e eles pedem para ela perguntar como é que ele poderia ser preso. Ele diz, se me amarrar assim, a mulher amarra ele. Na hora que os filisteus vêm, ele arrebenta aquilo tudo e vence aqueles homens. Em outra ocasião, e depois Sansão casa com Dalila, é outra mulher da Filisteia. E acontece também 3 vezes de ela perguntar para ele qual era o segredo da força dele, e ele dá conta, se for uma corda nova, se for assim, se for assado, e ele dorme e ela amarra ele, e quando os filisteus vêm para derrotá-lo, ele arrebenta aquilo como se fosse uma linha fina. Por fim, ela fica muito aborrecida porque não conseguiu, e os príncipes dos filisteus prometem para ela, cada um, dar 1.100 moedas, peças de prata. E ela aí insiste com Sansão, e insiste daquela maneira, chorando, perseguindo. E Sansão acaba contando para ela qual era o segredo real
porque ele era nazireu e no voto do nazireado dele não podia cortar o cabelo. E ele então conta: olha, eu nunca cortei o cabelo. Se cortarem as minhas tranças, eu realmente é interrompida esse meu pacto com Deus, essa minha aliança, esse meu voto, então eu perco a minha força. E a Dalila fez ele dormir no colo dela, chamou um cara que cortou as tranças do Sansão, e ela gritou: Sansão, os filisteus vieram te pegar. Pela terceira vez com Dalila, e já outra mulher também, uma quarta ou quinta vez que os caras vieram pegar ele. Das outras vezes ele foi, levantou e derrotou os homens. Mas dessa vez ele foi preso. Foi preso e os filisteus furaram os 2 olhos de Sansão e colocaram ele para girar uma moenda, e ele ficou lá. E os filisteus fizeram uma grande festa, tipo assim: derrotamos o nosso inimigo, somos senhores de Israel, dominamos, continuamos dominando. E comeram, beberam, se embriagaram, e lá para as tantas eles estavam num palácio grande, tinha milhares de pessoas, inclusive tinha um piso superior e um inferior, né? Um negócio bem grande. E eles começaram a falar: traz Sansão aqui para a gente se divertir com ele. Traz ele aqui, traz ele aqui. E pegaram, trouxeram Sansão lá da prisão, e o moço estava conduzindo ele, porque ele estava cego, né? Tinha perdido os olhos, tinham furado os olhos dele. E ele disse para o rapaz: me coloca entre as 2 colunas principais do palácio aqui. E ele ali, entre aquelas 2 colunas, ele clamou a Deus. Nesse meio tempo, nesse período, o cabelo dele voltou a crescer. Mas veja, não era pelo cabelo, era pela aliança, era pelo voto, era pela fé, era pelo pacto que ele tinha com Deus. E ali naquele momento ele expressou uma oração, clamou a Deus. Naturalmente ele se arrependeu ao longo daquele período que estava cego e moendo, trabalhando lá. Ele reconheceu, todo o erro dele. E ele clamou ali a Deus, falando: Deus, me ajuda aqui a vencer esses filisteus. E veio aquele milagre daquela força sobrenatural, e ele derrubou aquelas 2 colunas principais, e como num efeito dominó, uma reação em cadeia, todas as outras colunas desmoronaram e todo aquele palácio desmoronou, porque tinha 3.000 pessoas no piso superior, e aquele negócio todo veio abaixo, e a Bíblia diz que Sansão matou mais inimigos de Israel no dia da sua morte, ele morreu junto, do que em toda a sua vida. Ele, durante 20 anos, ele foi um juiz de Israel. Juiz era assim, não tinha rei, e era o cara que liderava, julgava as causas e tal. Então, essa história de Sansão fala do poder de Deus, fala do mistério do relacionamento de Deus com o homem, onde, quando existe aliança, Deus manifesta o poder dele de diferentes formas. No caso de Sansão, era com uma força sobrenatural. Mas cada pessoa tem um dom, tem um chamamento, e o poder, a sabedoria, o mover de Deus vai se manifestar.
nos seus filhos, nos seus vasos, nos seus instrumentos, de forma peculiar. No caso de Sansão, eu acredito assim que ele foi contando para as mulheres, assim, amarrar assim, se amarrar assado e tal. E a penúltima vez, ele disse para Dalila assim, se prender as minhas tranças, porque ele tinha um cabelo grandão, nunca cortou, né? Se prender as minhas tranças com tecido e o pino da roca segurar e tal. Então ele, na última vez que ele entregou, ele estava enganando, ele já estava indo na direção de qual era a resposta real, do segredo da força dele. Então, o que eu entendo, eu acredito assim, que Sansão, lá para as tantas, ele pensava, não, Deus é comigo, a força de Deus é comigo, mas eu sou o cara, eu sou forte, sim. Ele tinha uma interrogação. O que era aquele poder sobrenatural de Deus e o que era a força dele? E pagou para ver. Então, o que a gente entende, o que a gente aprende com essa história de Sansão? A Bíblia, a nova aliança selada em Jesus, o Filho de Deus, ele é chamado o Leão de Judá. Jesus, o Filho de Deus, é a raiz de Davi, é o Leão de Judá. E no enigma de Sansão, ele disse, do comedor saiu comida, do forte saiu doçura. E é muito interessante porque Jesus foi partido por nós. Ele disse, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Então essa rachadura, essa ruptura, essa morte de Jesus promoveu a liberação da vida de Deus para nós, da natureza de Deus, para todo aquele que crê. Em 2 Coríntios, capítulo 13, verso 4, diz assim, pois na verdade, se referindo a Jesus, pois na verdade foi crucificado em fraqueza, mas ele vive pelo poder de Deus. Da mesma forma, somos fracos nele, mas pelo poder de Deus viveremos com ele para servir a vocês. É Paulo falando aos Coríntios. Jesus ensinou que, como discípulos dele, nós devemos segui-lo. Se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, pensa que aquilo que Jesus viveu, aquele caminho que ele trilhou, é o caminho que nós devemos trilhar. É estranho, é diferente pensar que Jesus foi crucificado em fraqueza. Nós gostamos de pensar na força, nós gostamos de pensar no poder, nos milagres, no sobrenatural, ressurreição de mortos, cegos de nascença, vendo. Mas a obra principal na vida de Jesus foi feita em fraqueza. E o
próprio Jesus fala para Paulo: o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Segundo Coríntios fala isso. Então, pensa que a gente tenha um binômio, né? uma tensão entre força, poder e fragilidade, fraqueza. Então, pensando nesse lado da fraqueza, nós precisamos conhecer a nossa realidade. A fraqueza não diz respeito apenas a pecado. Fala da nossa limitação, da nossa humanidade, da nossa fragilidade. Então, a vida cristã, quando Jesus diz que o caminho é estreito, ele é um caminho onde você aprende a ter fé e confiar no poder de Deus, no sobrenatural, nas intervenções do Todo-Poderoso. O Senhor nosso Deus é o El Shaddai, é o Todo-Poderoso. E, ao mesmo tempo, é um caminho estreito, porque é um processo de aprendizado, de encontro com a nossa fragilidade. Quando Jesus diz para Paulo: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, então os cristãos, eles convivem com esse binômio. O poder, a graça, a salvação, o mistério, o milagre, o sobrenatural de Deus, a eficácia da cruz e da ressurreição, e ao mesmo tempo o encontro com a própria fraqueza, com a própria limitação. Por que o nosso caminho é esse? Porque nós vamos morrer. Eu falei acerca da minha irmã que está doente, está em coma. Então, e ela, minha irmã, ela é uma professora lá na Universidade Federal de Pernambuco, em Recife. E veja, no mês de junho ela estava dando aula, fechando o semestre, aplicando prova, lançando as provas, e em julho ela estava em coma. Ela está à beira da morte. E os médicos não acharam uma causa. Então, como estranho, né? No momento, a hipótese é que é uma doença autoimune ou uma encefalite. Mas já fizeram punção, fizeram várias pesquisas cabíveis e até agora. Então, eu olho para a fragilidade da minha irmã, isso me remete a quê? Quando você lida com o sofrimento humano, quando você vê o problema no outro, de alguma forma você lembra do seu problema, da sua limitação, da sua própria fragilidade. E Deus trabalha em cima disso na nossa vida. Então, o nosso desafio, na verdade, não é a gente se subestimar, enfatizar nossos problemas, se autocriticar demasiadamente. Não é. Mas o nosso desafio é crer em Deus, confiar, exercer fé, andar por fé e ao mesmo tempo ver a nossa fragilidade e ao mesmo tempo ver a nossa humanidade. Veja o que Paulo fala lá em 2 Coríntios. Eu vou pedir paciência para vocês, eu vou ler aqui um texto de 2 Coríntios 4, de 6 a 12, que fala desse princípio.
o princípio da cruz. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. O que Paulo está dizendo? Ele está dizendo, olha, nós somos vasos de Deus, instrumentos de Deus, veículos, canais, onde Deus traz o tesouro eterno, maior é Jesus, Filho de Deus, Salvador. Ele é o verdadeiro bem, ele é o verdadeiro tesouro. E Paulo fala, nós somos vasos de barro. Veja, o poder, a glória pertence a Deus. E o vaso é barro. Essa contradição, esse binômio, esse paradoxo está presente aqui nessa fala de Paulo. No princípio da cruz, ele diz assim: em tudo somos atribulados, perplexos, perseguidos, abatidos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo. Então, você tem sido atribulado? Tem perplexidade? Tem coisas que você não sabe explicar? Que você olha e fala, caramba, isso está acontecendo no mundo, isso está acontecendo na minha família, isso está acontecendo na minha vizinhança. Você está perplexo com alguma coisa? Tem acontecido problemas no relacionamento, perseguições? Ou você anda abatido? Faz parte. Faz parte da condição humana. Mas aquele que teme ao Senhor, aquele que é vaso de barro, mas que a excelência do poder de Deus está na sua vida, Jesus é contigo. Você pode estar atribulado, mas a angústia não domina você. Você pode estar perplexo, mas você não desanima. Pode ser perseguido, mas você não está desamparado, porque o Senhor é a sua sustentação e Ele usa pessoas e circunstâncias para te apoiar. Você pode estar abatido. O mundo, os problemas, o inimigo podem abater você, mas não tem o poder de destruir você. Então, veja, Paulo, ele fala de um princípio que é: haja o que houver na minha vida, aconteça o que acontecer, eu estou vivendo com Cristo, em Cristo, para Cristo. E eu estou avançando, e nem o inferno pode interditar esse meu caminho.
Nem os problemas, nem as perplexidades, nem as confusões, nem as perseguições, nada vai impedir que eu avance. Voltando para Sansão, em Sansão ele tinha uma força natural e tinha uma força sobrenatural. E lá para as tantas, Deus fez tanta coisa de força assim nele, que ele ficava na dúvida. O que não tinha clareza entre a diferença da excelência do poder de Deus com o vaso de barro. Ele não tinha essa clareza. E vamos combinar, nós também não. Quando Deus opera na sua vida, quando Deus usa você sobe no salto. Deus quer usar sua vida de uma maneira mais tremenda, mais poderosa, mas Ele não é que Ele não possa porque não tenha poder. Ele não quer que você se detone. Enganado pelo seu coração. Então, quando a gente avança nesse caminho, vai aprendendo a distinguir a beleza, a glória do Senhor e o vaso de barro que nós somos. Esse é o princípio da cruz. E olha, você pode passar por problema, tribulação e tal. O pastor Valdir falou que, olha, você está sentindo, ele usou a expressão fraqueza, quebrantamento. Você pode sentir fraqueza, problema, tribulação, mas você pode ficar magoado com Deus, triste. Em vez de você aprender nesse princípio da cruz, porque Jesus foi crucificado em fraqueza. Ele é o nosso mestre, Ele é o nosso modelo. O que faz diferença é quando você se confronta com essa fragilidade do barro e você se rende, você se humilha, você se dobra, você se quebranta. E é interessante, o Otmani ele diz assim que o nosso espírito está unido ao Espírito de Deus. E dentro de nós, lá no fundo do nosso ser, tem toda a beleza, a saúde, o poder, a glória, a perfeição, a vitória da cruz, a vitória da ressurreição. Isso tudo está dentro de você, pelo Espírito Santo que mora em você. Mas nem sempre isso flui para fora. Porque em volta deste núcleo, lá do fundo do seu ser, o seu espírito unido ao Espírito de Deus, está a sua poderosa alma. Sua alma. E ele diz que nesse caminho da cruz, esse tratamento de Deus para mostrar a nossa fragilidade, Deus não quer fazer você frágil, você é frágil. Ele quer fazer você enxergar o quão frágil é. Você já é frágil. Qualquer coisa que aconteça com você, você olha um bebezinho de dias, milagre da vida, aquela coisa linda, mas ao mesmo tempo mega frágil. Aquela fragilidade de um bebê de dias fala do quê? Da nossa fragilidade humana. Então, o que Deus quer é abrir os nossos olhos para a gente não ficar achando, iludido conosco mesmo. E quanto mais a gente percebe a nossa fraqueza, se rende,
se quebranta, em vez de ir para o caminho do ressentimento, da mágoa, da vitimização. E a gente, nesse relacionamento, vai criando poros na nossa alma, que o poder de Deus vai extravasando, vai transbordando, vai fluindo. Porque Deus quer fluir na sua vida, quer fluir através de você para abençoar pessoas. Deus quer usar a sua vida, quer operar na sua vida e através da sua vida. E quando Jesus morreu em fraqueza, ou quando Paulo diz, e quando estou fraco, então estou forte, Paulo está falando desse mesmo princípio. E muitas vezes os cristãos, movidos pela fé, se apropriam das promessas de Deus, se apropriam das verdades do Evangelho, a verdade do poder do Espírito Santo, a verdade do batismo, a verdade dos dons, a verdade dos milagres. E a pessoa vai crendo, porque é por meio da fé que a gente vive isso, que a gente traz para a terra o sobrenatural de Deus. Só que a pessoa, quando não aprende sobre o vaso de barro, ela entra numa rota, que nem a rota de Sansão. Uma rota de o poder de Deus usa, opera na minha vida, mas eu não sou de barro, não. E vai, quanto maior o salto, maior a queda. E muitas vezes o que a gente vê na igreja hoje é isso. Homens e mulheres de Deus tão abençoados, tão ungidos, tão usados de maneira poderosa por Deus, sobrenatural, e ao mesmo tempo vulneráveis. Vulneráveis por causa da sua humanidade, do pecado, da sua fragilidade. Por exemplo, às vezes não é nem o pecado que derruba um homem de Deus. É o cara, ele acha que como ele é vaso de Deus e Deus usa e opera, ele não para descansar. O que derruba o cara é isso. A saúde dele vai para o espaço. Então, quanto maior o salto, maior a queda. E pode ser por qualquer via da fragilidade humana. Então, esse caminho é um caminho de glória. Jesus disse: o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. É um caminho onde a glória vai resplandecer, mas a glória será dele. Nós somos bênçãos. O Eterno nos deu a bênção, a dádiva de existir, de ser, e sermos imagem e semelhança dele. E ele nos iluminou, trazendo-nos fé na pessoa de Jesus Cristo, Filho de Deus. E Jesus nos chamou, Jesus ungiu você, Jesus se revelou para você, e ele diz: me dá a mão, eu vou guiar você por esse mistério, por esse caminho da humanidade, da fragilidade e do encontro com o sobrenatural. Eu vou guiar você nessa senda da maturidade, do crescimento,
E eu tenho dito aqui que o crescimento é aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias. O crescimento se dá na nossa vida pelas duas asas das águias. Uma asa representa o fruto do Espírito, santidade, fé, mansidão, alegria, gozo, paz, domínio próprio. Em Hebreus diz: sem santidade ninguém verá o Senhor. E a outra asa fala dos dons do Espírito, o poder, a fé, os milagres, as maravilhas, a profecia, as intervenções sobrenaturais. Pergunto para você, entre essas duas asas, tem uma mais importante do que a outra? Sim ou não? Elas duas são igualmente importantes. Mas pensa, o nosso cérebro, você é canhoto ou é direito? A imensa maioria das pessoas ou é canhota ou é direita, ou é destra ou é sinistra. Raramente uma pessoa é ambidestra. Por que você é direito? Por que a sua mão boa, precisa, é a mão direita? Porque o seu cérebro dominante é o cérebro esquerdo. Por que você é canhoto? Porque o seu cérebro dominante é o cérebro direito. Entre os dois hemisférios do cérebro, tem um que tem um pouquinho de domínio sobre o outro. E ele meio que regula. Pensa que nessas duas asas precisa ter uma hierarquia. A Bíblia não diz sem poder ninguém verá o Senhor, sem milagres ninguém verá o Senhor, mas diz sem santidade ninguém verá o Senhor. Quando chegar lá na eternidade, muitos dirão: Senhor, profetizamos em teu nome, curamos, fizemos milagres. O que Jesus vai dizer? Ele não vai dizer: não foi em meu nome. Ele não vai debater sobre isso. Ele vai dizer: apartai-vos de mim, não vos conheço. Então, quando a gente pensa só no fogo, no poder, na fé, e não dá a devida importância para o fruto, santidade, domínio próprio, a gente entra num desvio. Então você pode estar um pouquinho mais para um lado assim do fogo, do poder e da fé? Pode. Mas agora você pode pegar e fazer pequena correção de rumo, enfatizando o fruto. Quando você encontrar-se com a sua fragilidade, com a tribulação, o abatimento, os problemas, as perplexidades, você pensa: Deus, o que tu queres comigo? Ele diz: eu quero que você veja que é vaso de barro. Você é humano. Então, pensa. E você pode estar muito para o lado do fruto, da santidade, e precisa lembrar que o teu Deus é o Todo-Poderoso. Ele pode todas as coisas. Tudo é possível ao que crê. Larga a sua incredulidade, acomodação, confia que o Senhor é Deus e é mesmo, e é real, e é verdadeiro, e intervém, e ouve as orações. Então, aí você está mais para o lado do fruto, vem para o lado do fogo. Qual é o desafio? É manter a dinâmica desse equilíbrio.
Qual é o problema? É mergulhar demais num lado do fogo e perder a noção do fruto e da santidade, porque aí complica. O que aconteceu com Sansão? Ficou inebriado, embriagado com o poder de Deus na vida dele, e se achou e contou o segredo dele. Pô, Dalila tinha perguntado para ele 3 vezes qual era o segredo. Ele disse, falando mentira, mas ele disse, se me amarrar desse jeito. Ela foi lá e amarrou 3 vezes. Sansão não era bobo, poxa, não era criança. Ele sabia que ela ia cortar as tranças dele, ele pagou para ver. Então, entenda que isso acontece com você, comigo, conosco. Por isso, homens e mulheres de Deus tão ungidos e abençoados, caem, se perdem, desviam, ou se envolvem com dinheiro, ou com a glória da fama, porque às vezes o cara não é apegado ao dinheiro, é apegado à fama. Ou se envolve com o poder, porque fama pode ser poder e pode não ser. Dinheiro pode ter a ver com poder e pode não ter. Ou cai no pecado da cobiça, do sexo, da glutonaria, do apego ao luxo, ao conforto. Tem gente que cai, se afasta de Deus por causa de relacionamentos. Relacionamento amoroso. Pode ser adúltero ou não. Relacionamento amoroso com o filho, com o pai, com a mãe, com o irmão. Relacionamento que cria um ídolo na vida daquela pessoa. O caminho é estreito. Jesus avisou. Jesus convidou você para esse caminho da maturidade. Ele quer um povo santo. Ele quer uma igreja madura. Ele quer uma igreja revestida de poder, mas de pureza e santidade, de amor, de resplendor. Ele quer uma igreja que entre numa unidade, onde a glória dele possa descer e os milagres virem arrebentando com tudo, na enfermidade, na opressão, destruindo todas as obras do inimigo, a igreja gloriosa. O Senhor vai fazer isso, Ele está trabalhando para fazer isso, para preparar esse povo bem disposto. Ele está chamando a gente para isso. As 2 asas, para subir e subir nas alturas e conquistar a plenitude, a maturidade do Senhor em nós. E é muito interessante porque nem o inferno, nem toda a força do mundo, dos demônios, do pecado, das maldades humanas, pode interditar o seu caminho nessa trilha de seguir o seu Senhor. O Senhor é contigo. Ele te dá a mão e você vai. Eu vou. Nós vamos. E vamos pagar o preço. Amém.